Olá, meus futuros colegas concursados, vocês querem se tornar defensores públicos? Sabem que tem um requisito para tomar posse, que é a prática forense? Então, eu sou o professor Werner Heck, esse é o canal Defensolândia e eu vou falar sobre prática forense ou atividade jurídica nesse vídeo para vocês se prepararem para se tornarem defensores públicos. Então, fica comigo até o final. Bom, pessoal, eu recebi várias perguntas no meu Instagram, no meu Twitter, aqui no próprio YouTube, e eu vou responder todas elas durante esse vídeo aqui que eu tô falando sobre atividade jurídica ou prática forense para a Defensoria Pública especificamente, tá? Eu recebi algumas perguntas sobre magistratura, Ministério Público, mas essas carreiras já têm uma regulamentação nacionalizada pelo Conselho Nacional do Ministério Público ou pelo Conselho Nacional de Justiça, já tem resoluções específicas. Eu vou até deixar essas resoluções aqui na descrição para vocês poderem dar uma olhada, quem tem interesse nessas carreiras, mas esse vídeo ele é voltado para a Defensoria Pública, para quem quer se tornar defensor público. Então vamos ao que interessa, que é, primeiramente, falar sobre a legislação, gente. A Lei Complementar 80 de 1994, que é a lei orgânica da Defensoria Pública, essa lei complementar traz as diretrizes nacionais na sua parte geral, e aí lembrando do estudo topográfico da legislação, que eu vou deixar o link aqui para vocês no card, deem uma olhada para vocês entenderem o que eu estou falando. A primeira parte dessa legislação, que é a parte geral, ela tem natureza de lei nacional, então se aplica a todas as defensorias individualizadamente, as do Estado, do Distrito Federal e União, e depois vocês vão ver que os capítulos eles vão sendo mais específicos, voltados para a Defensoria Pública da União, do Distrito Federal e territórios, que nem é mais subdividido dessa forma, mas isso é um assunto para outro vídeo. E também, se vocês já quiserem saber um pouco, se anteciparem sobre esse assunto, eu fiz um Defensolândia Show falando sobre a autonomia da Defensoria Pública junto com o Franklin Roger, que é professor de princípios institucionais e defensor público lá do estado do Rio de Janeiro. Eu vou deixar o link, o card aqui para vocês darem uma olhada sobre isso também, beleza? Seguindo aqui então, vocês vão ver que a prática forense, nos termos da Lei Complementar 80, ela traz uma prática forense de 2 anos, né? Diferente do que a gente tem na Constituição. E por que eu falo isso? A gente, lá na Constituição, no artigo 134, parágrafo 4º, faz uma remissão ao artigo 93, que são os princípios institucionais da magistratura, os princípios constitucionais da magistratura. Dentre esses princípios, consta a prática jurídica de 3 anos. Então vejam que existe um pequeno conflito entre o que dispõe a Constituição e o que dispõe a Lei Complementar 80. Mas vocês devem estar se perguntando, ou na verdade afirmando, não é mesmo? Professor, mas a Constituição é superior, então a Lei Complementar, a Lei Complementar 80 ela não está de acordo com a Constituição, a gente aplica o que está na Constituição. Vejam bem, a DPU tentou fazer isso por meio de uma resolução do seu Conselho Superior e acabou que o STJ entendeu que essa resolução é ilegal por conta da Lei Complementar 80, que fala 2 anos. A resolução da Defensoria Pública da União colocou 3 anos nos termos da Constituição e o STJ entendeu que aquilo dali estaria incorreto, que não poderia ser feito dessa forma. É óbvio que ainda está pendente de recursos, isso com certeza vai chegar no Supremo Tribunal Federal, porque é sim uma discussão constitucional. E por que a grande discussão? Porque o parágrafo 4º do artigo 134, ele faz uma remissão ao 93 no que couber. Essa expressão, ela gera uma grande complexidade. E o que cabe, né? O que é possível ser aplicado nos princípios da magistratura à Defensoria Pública? Muita coisa é possível de ser aplicada, mas com certeza muita coisa não deve ser aplicada. Então, a gente ainda está numa discussão se vai ser aplicado 3 anos ou se mantém os 2 anos. Obviamente que na parte
das defensorias estaduais, e aí é o grande parênteses, as defensorias estaduais, elas recebem uma delegação pela própria Lei Orgânica Nacional. A Lei Complementar 80 já delega para as defensorias estaduais a capacidade de regulamentar isso. Então, cada defensoria, cada estado tem que se olhar como que está constando lá na lei complementar do seu respectivo estado. E aí é o grande detalhe, pessoal. Se vocês querem ser defensores públicos e tem mais ou menos uma visão, eu quero tal estado, porque a minha família está lá, enfim, o que vocês imaginarem como justificativa para vocês buscarem um determinado estado, já deem uma olhada na lei complementar da defensoria daquele estado e entendam qual é o prazo que está sendo aplicado ali. Eu já antecipo para vocês que a esmagadora maioria é prazo de 2 anos. Então, vocês vão precisar de uma prática jurídica, uma prática forense de 2 anos para conseguir terem os requisitos para posse como defensor público. E aí, grande detalhe, aqui a gente ainda fala do cumprimento desse requisito no momento da posse no cargo de defensor público. E aí é bom a gente já começar a fazer uma diferenciação. Uma coisa é a posse e outra coisa é o exercício. Vocês já aprenderam isso lá em Direito Administrativo, a Lei 8.112, né, estatutária, e vários estados têm suas respectivas leis. Tudo é diferenciado. A posse é diferenciada do exercício. Eu posso tomar posse hoje e eu tenho um prazo ainda para entrar em exercício. E aí entra a primeira resolução aqui das questões que me pediram, né? Então, eu já vou deixar aqui para vocês a pergunta do dia, pessoal. A pergunta do dia é a seguinte: vocês já estão se preparando para comprovar a sua prática forense no concurso da Defensoria Pública? Me falem aqui como que vocês estão fazendo isso, se é com advocacia, se é com cargo público e se vocês já estão coletando as informações. Eu posso tomar posse num determinado cargo, então a partir da posse eu estou com um prazo sendo contado? Não, gente. Para fins de comprovação da prática forense, vocês precisam entrar em exercício num determinado cargo que é exclusivo de bacharel em direito. Diferente ainda, a gente tem uma diferenciação da questão do cargo e da função. É muito comum as pessoas estarem em desvio de função, estarem num cargo que não é um cargo de ensino superior e estarem em desvio de função. Isso aconteceu comigo. Eu era técnico do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, é um cargo de nível médio, mas eu já era formado em Direito quando eu estava exercendo uma boa parte aí das minhas funções como técnico. E isso me possibilitou trabalhar em gabinete, em assessoria e tudo mais, e esse tempo na minha função, na minha atividade especificamente, contou como prática jurídica para que eu comprovasse. É óbvio que no final das contas esse tempo como técnico judiciário praticamente não chegou a contar, porque eu já tinha sido analista, tinha tempo de advocacia também antes, enfim, eu tinha várias formas de comprovação, tinha vários planos aí, caso uma determinada atividade não fosse reconhecida, eu tinha outras atividades reconhecidas também. É importante lembrar aqui que vocês não devem se preocupar tanto assim, vai dar tempo, não vai dar tempo e tal. Em regra, pessoal, dá tempo, porque é um concurso difícil, o concurso de defensor, não é um concurso simples para se passar, que você sai da faculdade e já está aprovado como defensor público, e cada vez mais vem sendo dificultado o ingresso na Defensoria Pública, exatamente pela concorrência que se tem, não necessariamente pelo nível das provas. Óbvio que o nível da prova vem subindo, mas a concorrência vem subindo ainda mais. Então não é um concurso fácil de se passar, é um concurso tão difícil quanto magistratura, Ministério Público, delegado de polícia, enfim, essas carreiras de Estado. Então, não se preocupem muito se vai dar tempo ou não vai dar. Em regra, na grande maioria das pessoas, esse tempo é suficiente, vocês conseguem comprovar esses 2 ou, enfim, até mesmo 3 anos de prática forense para tomar posse no cargo de defensor público. Então, não se preocupem muito com o tempo, mas se preocupem, e aí eu deixo aqui o meu alerta, que eu acho que vocês têm que se preocupar, é com
a forma com que vocês vão comprovar isso, porque, querendo ou não, 2, 3 anos de registros das atividades de vocês é algo longo, é algo que leva tempo, e ainda mais até a aprovação, às vezes vocês já comprovaram a atividade jurídica, mas vão estar estudando, vai demorar um tempo, então são alguns anos coletando informações, e aí é bom eu até esclarecer algumas das perguntas que foram feitas aqui para mim, sobre essa questão da comprovação, que é o seguinte. A primeira pergunta que me fizeram aqui foi o Ferthal. Ele, lá no Instagram, ele me perguntou se vários atos privativos de advogado no mesmo processo contam por ato. Então, primeira coisa, gente, em regra, não conta. De novo, tem que olhar a legislação de cada defensoria, mas eu acredito que nenhuma defensoria vai tão fundo assim a ponto de especificar isso, se são vários atos no mesmo processo, vão contar cada um dos atos. Mas, em regra, isso não é válido porque já é um exemplo da magistratura e do Ministério Público. Você precisa atuar em pelo menos 5 processos, independentemente da quantidade de atos que vocês façam lá naquele processo especificamente. Ele também me perguntou o seguinte: como comprovar audiências como correspondente jurídico? Bom, a ata de audiência vai constar o nome desse correspondente, e aí vocês vão pedir uma certidão de militância no cartório da vara onde aconteceu essa audiência, ou no tribunal, enfim. Vocês vão pedir uma certidão de militância porque vocês estavam presentes naquela audiência especificamente, como advogados. Além disso, a própria certidão, a ata da audiência registrada, assinada, tudo bonitinho, ela também teria uma certa validade, mas é óbvio que esse documento ele deve ser guardado, e o documento de comprovação de atuação dos processos é uma certidão de militância. Isso serve para todo tipo de ato praticado em qualquer processo judicial. Se vocês querem demonstrar que vocês atuaram naquele processo, vocês têm que pedir uma certidão de militância, e aí essa certidão está ali contando que naquele processo vocês atuaram. Vocês vão fazer isso em 5 processos diferentes e vocês já conseguem demonstrar que naquele ano especificamente vocês têm a sua respectiva atividade jurídica. Outro detalhe, a forma de contagem desse prazo. Olha, eu me formei agora em julho, digamos assim, eu estou me formando agora no meio do ano, e a partir do dia 10 de julho eu colo o grau e eu começo a contar, e eu vou contar 5 atos do dia 10 de julho até o dia 10 de julho de 2021, digamos assim. Eu me formo em 2020 e conto até julho de 2021. Muito cuidado, pessoal. Em regra, é o ano calendário, é o exercício do ano calendário. Então, eu tenho que comprovar pelo menos 5 atos até 31 de dezembro de 2020 para contar o ano de 2020 como o primeiro ano que eu tenho minha atividade jurídica. Muitas vezes é possível, inclusive já no primeiro semestre de 2021, vocês já fazerem outros 5 atos e já terem garantido o segundo ano calendário. Mas só vai ter a contagem do primeiro ano quando vocês atingirem um ano de colação, então no dia 10 de julho de 2021 e assim sucessivamente para o tempo, tá bom? Mas os atos é importante vocês seguirem o ano calendário. Então, sempre tentar fazer dentro do mesmo ano, 2020, 5 atos, 2021 mais 5 atos, 2022 mais 5 atos, e assim sucessivamente até vocês atingirem o tempo de prática jurídica. Vocês, em regra, com 2 anos, vão conseguir hoje atingir a prática forense necessária, mas, eventualmente, se for seguir a disposição do artigo 93, que o parágrafo 4º do artigo 134 faz remissão, né? Se aquilo couber, se o Supremo entender que aquilo cabe à Defensoria Pública, vocês vão ter que fazer 3 anos, mas isso ainda não está solucionado na jurisprudência, tá? Isso vai ser resolvido ainda. Então, com isso, eu já respondi uma pergunta aqui do Aperitivo Jurídico lá do Instagram, ele mandou também várias perguntas aqui, falando sobre estágio na Defensoria Pública. Gente, o artigo 145 da Lei Complementar 80 traz uma disposição interessante
E eu até diria que essa disposição tem natureza nacional, porque olha só o que fala o artigo 145 da Constituição, da Lei Complementar 80, tá? As defensorias públicas da União, do Distrito Federal e dos territórios e dos estados adotarão providências no sentido de selecionar como estagiários os acadêmicos de direito que comprovadamente estejam matriculados nos 4 últimos semestres do curso mantidos por estabelecimento de ensino oficial reconhecidos. Essa disposição parece tão banal, né? Tá falando sobre estágio. Mas se vocês olharem o parágrafo 3º desse artigo 145, ele diz o quê? O tempo de estágio será considerado serviço público relevante como prática forense, gente. É óbvio que a Lei Complementar 80 não tem o condão de atingir outras carreiras, como o Ministério Público e a magistratura. Inclusive, eles já regulamentaram de forma distinta, dizendo que estágio não conta antes da colação, obviamente. Mas vejam aqui que vocês têm uma possibilidade. O estágio que é feito na Defensoria Pública conta como prática forense para vocês. Então já é uma boa notícia. Quem está na faculdade ainda, e eu recebi mensagem também, eu recebi mensagem aqui no YouTube da Rebeca Pascoal falando sobre isso, que ela está na faculdade, ela quer ser defensora, ela quer trabalhar. Eu já sugiro que façam estágio na Defensoria Pública assim que possível, porque já vai ter o tempo de prática forense, também já vai ver o órgão de perto, vai ver se é aquilo mesmo que a pessoa quer. É interessante durante a nossa faculdade a gente mudar de estágio com uma certa frequência e olhar várias carreiras, tanto dentro do público quanto dentro do privado, para que vocês saibam o que vocês querem fazer quando vocês estiverem formados. Outra pergunta que eu recebi foi do Conquistando o Impossível, lá do Instagram também. Ele perguntou o seguinte: cargo de analista da DPDF, que é a Defensoria Pública do Distrito Federal, começa a contar a partir da posse no cargo? E aí, ponto sobre isso. Não é da partir da posse, a partir do exercício do cargo. Como o cargo de analista da Defensoria Pública do Distrito Federal é privativo de bacharel em Direito, esse só por estar no exercício, independentemente da função, já conta como prática jurídica especificamente aqui. Então é bom vocês entenderem. Quando o cargo é privativo de bacharel em Direito, ele já vai contar desde o exercício. Quando você está num cargo que não é privativo, mas exerce funções que são privativas, aí vocês vão contar a partir do momento que vocês estão no exercício dessas funções. E aí um detalhe, como que comprova isso? Que foi o meu caso. Você pede para o seu superior, aí no caso era desembargador, juiz, enfim, para que eles enviem uma informação para o RH, enfim, para o departamento de pessoal do órgão onde vocês estão trabalhando, para que fique registrado na sua pasta funcional que você está atuando em atividades privativas de bacharel de Direito naquela unidade de exercício, enfim, no gabinete, numa secretaria, em qualquer lugar, em qualquer órgão que vocês estiverem trabalhando, independentemente do cargo ser ou não de bacharel em Direito. Bom, pessoal, se vocês estão gostando desse conteúdo, esbagaça o botão do joinha, se inscreva aqui no canal, bata no sininho para ativar as notificações, bote as aspas no sininho e, além disso, compartilhem também esse conteúdo para chegar a mais pessoas e eu entender que realmente esse canal precisa continuar no ar para que vocês cheguem mais perto da vaga de concurso de vocês. E aí também recebi uma pergunta sobre policial, né? O policial tem vários impedimentos para atividade forense e essa é uma forma do policial comprovar isso. Muitas vezes ele vai estar trabalhando numa parte de assessoria jurídica, atuação direta com casos em que somente o bacharel pode atuar. Às vezes vai estar num cargo comissionado que exige que seja bacharel em Direito. E aí é importante a gente pedir para que seja certificado isso na nossa pasta funcional. Então aí o grande detalhe, pessoal, assim como um advogado vai solicitar uma certidão de militância em todos os processos que ele atua para comprovar os 5 processos anuais, quem é funcionário público tem que pedir para registrar na sua pasta funcional a sua atividade, óbvio, desde que não esteja num cargo
que é privativo de bacharel. Quando ele está num cargo que não é privativo de bacharel, como é o caso, por exemplo, de muitos agentes policiais no Brasil afora, a maioria das polícias civis, polícia militar, você é a policial militar ou agente da polícia civil, esses cargos não são privativos de bacharel em direito na grande maioria. Existem algumas exceções, mas na grande maioria não são. E aí, o que você faz? Você pede para registrar na sua pasta funcional. Isso é a forma com que você vai comprovar essa sua prática jurídica. Era isso que eu tinha para falar para vocês sobre atividade ou prática jurídica. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixem aqui nos comentários, é óbvio que eu vou responder assim que possível. E eu tenho certeza que vocês vão gostar de um desses vídeos aqui, que eles foram feitos especialmente para vocês. Até mais!